vocês, ou quem sabe seja a dúvida das pessoas que convivem com vocês. Quem são vocês? Quem exatamente é você? Bom, meu objetivo aqui hoje não vai ser conversar sobre conceitos psicanalíticos. Não é isso que a gente vai fazer aqui, mesmo falando sobre o psicanalista como sujeito. Eu vim aqui hoje para lançar algumas sementes. E aí, você vai poder escolher se você quer guardar as sementes, se você quer plantar, você vai esperar elas secarem para jogar fora. Vocês têm poder de escolha. Apenas se lembrem do seguinte: as suas escolhas definem o seu destino. Bom, antes de começar, eu quero ler um poema de um psicanalista pernambucano que eu amo, chamado Abraão Lemos. Assombração é o nome. Quanto mais eu rezo, mais a sombra do que sou me aparece. Não enxergar o real no espelho parece uma loucura, mas minha figura é impedida pela sombra do que me aparece. Aparenta ser eu. Acreditava até que um belo dia a assombração apareceu. Apareceu me colocando para uma noite em claro. Apareceu e me deixou zangado com aquilo que nem sabia existir em mim. Parece mentira quando eu falo, mas o dia mais abismado foi quando a figura assombrosa do meu lado, do lado de dentro, eu falo. Quem dera fora, outrora, eu mesmo colocava essa sombra para ir embora. Mas fazer o que, eu penso, se a sombra assombrosa está do lado de dentro? Aí me espanto. Pego aquele filtro antigo, ponho na lente e vejo. Quando eu me enxergo, enfim representado em uma visão de muito acalento. A assombração, na verdade, é a minha parte humana, que chora aqui dentro. Se eu tivesse escrito esse poema, ele não se chamaria assombração. Ele se chamaria catarse. Porque quando eu li, ele me lembrou uma situação que eu vivi alguns anos atrás, quando eu entendi que eu poderia começar a empreender. E naquele afã de empreender, eu fui estudando tudo o que eu podia. Fui colecionando títulos e certificados e diplomas. E aí, no meio disso tudo, um amigo me chamou para dar uma entrevista no programa online que ele tinha. E lá fui eu. Chegando lá, ele perguntou para mim: quem é Kelly Arruda? E aí, né, gente? Para que serviam todos os meus certificados? Eu falei todos. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E aí, quando terminou, ele falou assim: não, eu não quero saber o que você faz nem o que você tem. Eu quero saber quem você é. Naquele momento, em segundos, a minha cabeça girou 360 graus e parou naquele exato lugar onde eu estava. As chaves virando. E eu me perguntando: como assim? O que eu sou é diferente do que o que eu faço, do que o que eu tenho para oferecer. Sim, eu já era psicanalista. E aí eu me saí muito bem, dei a resposta que precisava para aquele momento, mas nunca mais eu fui a mesma desde aquela intervenção. Porque eu fui criada para ter algo a oferecer, para provar que eu era alguém. Para provar que eu era, que eu podia ser, que eu podia chegar a algum lugar, que eu era muito mais do que a menina que sofreu várias violências na infância, que foi abandonada, desacreditada, preterida, machucada, ferida, aquela que não nasceu para ser nada. Eu precisava provar isso. Eu precisava ter algo para provar. Bom, mas a partir daquele dia, eu passei a me apresentar de uma outra forma. Eu trouxe um pouquinho aqui para vocês. Então, hoje, é assim que eu me apresento. Um pouquinho, tá, gente? Inconformada e inquieta. Barulhenta, de dentro para fora, mas de fora para dentro também. Neurótica em recuperação. É que realmente, gente, eu espero que tenha recuperação para mim. Sonhadora e realizadora. Diagnosticada com TDAH e altas habilidades.
amo farofa com café. Oi? Não me julguem, porque não é possível que alguém não goste de uma iguaria dessa. Aliás, eu acho que toda mesa de coffee break, você gosta? Pronto, viu, gente? Sou filha de pernambucanos nordestinos. Obrigada pela redenção, viu? Eu acho que toda mesa de coffee break tinha que ter um potinho. Uma farofa de alho, uma farofa de bacon, uma farofa de ovo. Tá? Não rejeita o convite para um café. Então, minha agenda está aberta, datas disponíveis. E não precisa se preocupar que eu levo a farofa, tá? Oi? Bora, Macau, né? Mas aí vai ter que fazer farofa em casa, né? Eu amo as pessoas e suas histórias. Amo, gente. Quando eu converso com alguém, eu pergunto, né? Quem já conversou com onde você é? O que você faz? Eu vou perguntando. Sou cristã, sou esposa do Mesaque, mãe da Beatriz, do Miguel e da Sara. Sou doceira por diversão. Adoro um papo fiado. Adoro os meus amigos. Mas é claro que tudo isso aqui é apenas uma capa. Porque atrás de tudo aquilo que a gente é e de tudo aquilo que eu sou, existe uma pessoa que é muito mais do que qualquer conceito, que é muito mais do que qualquer determinação, que é muito mais do que qualquer diagnóstico, que é muito mais, que vai muito além do que qualquer título, do que qualquer função que a gente exerce. E essa aqui é um pouquinho da minha história, da minha. E qual é a sua? Quem é você? Quem é você quando ninguém está olhando? Porque quando alguém está te olhando, você é a psicanalista, é estudante, é a enfermeira, é a médica, é a contadora, enfim, é o pastor. Mas quando ninguém está olhando, quem exatamente é você? Não tem como pensarmos no psicanalista como sujeito, e aí lembra que eu falei que eu não vou falar aqui de conceitos psicanalíticos, até porque a teoria psicanalítica ela não é pronta, ela é dinâmica. Os conceitos se constroem conforme eles vão acontecendo dentro da clínica, mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar do psicanalista como sujeito pessoa. Ainda bem que o Christian Dunker não está aqui para ouvir eu falar. Mas como pessoa, como a pessoa que você é. Mas não tem também, como a gente falar sobre o psicanalista como sujeito, sem pensarmos sobre o que é ser psicanalista. E talvez se eu perguntasse para vocês aqui, vocês me diriam, ser psicanalista é uma missão, é um sacerdócio, é uma profissão, é um ofício, é uma forma de ficar rico, é uma forma de vender, de se vender, de a gente subsistir, enfim. Você poderia falar muita coisa. Mas de fato, o que é ser psicanalista? Ser psicanalista começa por ser investigador de si mesmo. Assim, buscam-se evidências dos escombros do próprio inconsciente, trazendo luz sobre manifestações obscuras, mas insistentes, que gritam para serem vistas enquanto se escondem nos silêncios da alma ferida. Ser psicanalista é saber-se alma ferida, é desejar curar-se, é saber-se sujeito, é sujeitar-se a enxergar-se. Esse é um trecho do meu livro que já vai abrir pré-venda uma hora dessas aí, tá, gente? É um livro para psicanalistas chamado Que Tal Café? Faltou farofa, né? Poderia ter colocado farofa nesse livro. Vou ter que colocar. Que tal uma farofa, um café com farofa, né? Vocês vão entender, mas ninguém vai, né, gente? Vou ter que comprar um livro, tá? Eu não vou botar à toa, não, mas vamos lá. Bom, e o que é ser sujeito? E talvez, se eu te perguntar, você vai me dizer os conceitos de Lacan. Diz que o sujeito tem muito a ver com as falas, com a linguagem, com parte da linguagem. Não vou entrar nesse mérito, lacaniano. Ou talvez você fosse me dizer o que Freud fala, que não tem muita definição. Gente, eu quis ficar chique, não deu, né? O que Freud diz que não tem muita definição. Ele diz que sujeito é o nome do desejo. Isso é profundo, né? Mas olha o que diz o dicionário. Que sujeito é qualquer pessoa. É a pessoa sobre a qual sabe. Submisso a, que obedece sem se opor,
atrativo e dominado. E eu ouso dizer que isso aqui tem muito mais a ver com a gente do que lacaniano, do que Lacan disse, desculpem freudianos, o que Freud disse, e o winnicottianos e todos os outros anos que tem por aí. Isso, gente, é o que a gente é, na nossa essência. É o que a gente é por trás dessas características, o que eu sou por trás das características que eu falei ali e que talvez você seja, e eu ouso dizer que você também é, por trás das características que você me disser quando eu te perguntar quem você é. Quando a gente for tomar uma farofa com café. Até rimou. Somos pessoas na nossa essência. Antes de Freud existir, as pessoas já existiam. Antes de Lacan, Winnicott, Bion, Ferenczi, Klein, Melanie Klein, nós já éramos pessoas. Já existíamos como pessoas. E eu não estou aqui, claro, né, gente, dizendo nada da psicanálise. Mas eu quero trazer a gente para essa realidade. Porque a gente ouviu palestras sensacionais, que posicionaram a gente no lugar que a gente sempre sonhou estar. Mas que nós não chegaremos lá e não nos manteremos lá se a gente não aprender quem a gente é. Porque quando a gente não sabe quem a gente aceita qualquer coisa. Quando a gente não sabe quem a gente vira pessoa chuchu. Sabe o que é pessoa chuchu? É sem gosto, gente. O que você botar junto, pega o gosto. Sinceramente, ser pessoa chuchu, eu me recuso. Não tem graça. Você não tem uma identidade. E qual é, na verdade, engraçado, né? Porque até o sem graça tem identidade, que até o chuchu, todo mundo sabe que é chuchu, porque é sem graça, que a identidade dele é essa. Mas qual é a sua identidade? Quem é você? Você é aquela pessoa que é conhecida pela sua dor? Porque a dor tem nome, gente. Tem até sobrenome. E muitas pessoas são conhecidas pela sua dor. Quem já não ouviu aqui? Você conhece fulano? Não. Menina, aquela mulher lá que separou do marido e agora não dá com ninguém. A mulher que não para com ninguém, porque é tão ruim que nem o marido quis. Aquele homem lá, gente, que vive bêbado lá, que não dá em lugar nenhum. Pessoas que são conhecidas pela sua dor. E não se enganem, psicanalistas têm dores. Às vezes tem mais dores do que amores. E muitas vezes nós usamos os nossos títulos para esconder aquilo que nós temos e que nos fere. Nós usamos os nossos títulos para cobrirmos os nossos espelhos. Usamos os nossos títulos para que ninguém mais veja, nem mesmo a gente, aquilo que tem lá dentro, que quando a gente mexe, fede. Que quando a gente mexe, dói. E quantos psicanalistas eu tenho atendido, já são 20 anos na clínica, e quantos psicanalistas eu atendo e que não sabem quem são. E aí eles transferem para o seu paciente. Às vezes não conta transfere não, gente. Às vezes transfere mesmo para o seu paciente. Ou para qualquer pessoa. Simplesmente porque não sabem quem são. E aí eu vou dizer uma coisa que muita gente já ouviu. A sua história sempre virá sentar no seu divã. E se você não tiver resolvido a sua história, aí o negócio vai ficar estreito ali, porque você vai virar um paciente do seu paciente, ou você vai acabar com a vida do seu paciente, ou com a sua própria vida. Quem é você que quer olhar para o outro com toda aquela cosmovisão que a gente tem sobre o outro, que a psicanálise nos fornece sobre o outro? Se você não consegue olhar para você e ter uma microvisão sobre você, se você não consegue olhar para aquela tua ferida, para aquele teu pai que te acusou, para aquela tua mãe que te amaldiçoou, para todas as pessoas com quem você lidou na sua vida e que na verdade te fizeram chegar aí onde você está, mas todo estrupiado, todo ferrado, toda ferrada. Quem é você atrás de toda a sua elegância, de todo o seu conteúdo, de todas as horas que você passa estudando ou trabalhando? Quem de fato é você? Todo mundo está com um caderninho aí? Eu gostaria que você nesse momento pegasse o caderno e caneta e você fechasse os seus olhos.
podendo tentar me enganar. 3, 2, se roubar não vai pro céu. Tá? Não pode roubar, tá? Tá, tio? Pode não. Não. 3, 2. Gente, é só fechar o olho e pegar papel e caneta. Acho que demora. Só vou dar mais 2 segundos. 2, 1, agora. Eu quero que você desenhe uma mulher. Essa mulher, eu quero de olho fechado. Essa mulher, ela tem o cabelo na cintura. Ela tem o cabelo metade encaracolado e metade liso. Essa mulher tem um laço de fita. Ela tá de Maria Chiquinha. E ela tem um laço de fita do lado esquerdo e outro bem no meio da cabeça. Essa mulher está com um vestido. Metade do vestido tem florzinhas e tem 3 babados. A outra metade do vestido, um lado é uma alça, outro lado é uma manga bufante. E essa mulher, ela está na frente de uma casa. Essa casa tem um telhado colonial. Ela tem 5 janelas. Uma das janelas, a terceira janela da esquerda para a direita, está aberta. E quando a pessoa olha de fora, ela vê lá na parede um quadro de uma paisagem de uma praia maravilhosa, onde tem o sol brilhando. Ah, na frente da casa, gente, tem um caminho de pedras. E tem uma árvore frutífera cheia de frutos. Também tem flores, tem várias pedras, são mais ou menos 5 pedras de cada lado. Tem um cachorro que fica esgueirando assim do lado direito da casa. Ah, no céu tem 4 nuvens, 3 passarinhos e um urubu. Meu Deus! E a porta dessa casa tem o número 428. E tem uma maçaneta redonda. No meio da porta, gente, tem um buraquinho lá, aquele negócio lá chamado olho mágico. Isso aí. Ah, e as dobradizas da porta são aparentes, tá? A porta, ela é arredondada em cima do tamanho da mulher. Podem abrir o olho. Como ficaram os desenhos? Mas peraí, por que os desenhos ficaram tão ruins, né? Por que esses desenhos ficaram tão ruins? Vocês estão rindo? Por que não tinha... Peraí, gente, peraí. De quem era o desenho? Por que ficou ruim? Mas você não estava vendo por quê? E por que estava de olho fechado? Eu mando em vocês o meu Pix 22-9903-3909. Eu quero 50 reais de cada um na minha conta nesse momento. Se eu mando em vocês. Ué, não, mandar é mandar, amiga. Preste atenção. Nós trabalhamos com sujeitos. Nós ensinamos sujeitos, pessoas, a serem pessoas autônomas emocionalmente. E nós não somos. Eu falei que eu queria, eu falei que o desenho era meu, mas em nenhum momento eu falei que você não podia me desobedecer. Você não podia roubar. Ué, mas desobedecer porque você ia fazer aquilo que era seu, você ia tomar conta da sua vida. Era roubar? Essa é a questão. Às vezes, a gente deixa de ser a gente porque a gente acha que a gente está roubando a vida do outro. Mas a vida é sua. O desenho é seu. Quem comanda a sua vida tem que ser você. Como é que você vai trabalhar para que o seu paciente seja autônomo emocionalmente se você não é? Porque o nosso objetivo enquanto psicanalistas é sermos descartáveis. É que em algum momento aquela pessoa não precise mais de nós. É que ela consiga ser o seu próprio analista. Claro que vira e mexe ela vai voltar. Mas esse tem que ser o nosso objetivo. Mas nós não sabemos ser assim. E a gente quer que o outro viva uma vida que a gente não sabe viver. Então a gente também não sabe ensinar, porque cada um só dá aquilo que tem.
E a gente faz isso não é porque não é porque nós somos más pessoas, é porque isso foi o que nos foi ensinado. Nós somos ensinados a sermos extensão de alguém. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser bombeiro, igual meu pai. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser ladrão, igual meu pai. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser costureira, igual minha mãe. E a gente vai sendo bonificados porque a gente quer ser igual a alguém que a sociedade acha que deu certo. Mas e você, deu certo? O quão certo você deu? O sujeito sou. Essa imagem me causa extrema angústia, gente. Porque eu nunca sei se esse cara está de frente ou está de lado. Na verdade, hoje eu sei porque eu conheci a pessoa, uma amiga desse cara. E ela mostrou para ele um slide que eu tinha feito e aí ele falou de que forma ele tinha tirado a foto. E ela me falou. Mas, quando a gente fala assim, quando eu escrevi isso aí que eu falei, sujeito sou, deu uma vontade de botar eu no final. Mas não, se encerra no sou, porque o sou é ser, vem de ser. Então você precisa entender que o sujeito sou você. É uma ação em si mesma. No momento que você é, você se faz, você se constrói, se desconstrói, se reconstrói. O sujeito sou. Mas sou quem? O quanto o sujeito sou? Quantos sou? Quantos tem aqui dentro? Quantas Kellys existem dentro de mim? Quantas superações eu tive? Quantas vezes eu nasci e morri? Quantas vezes eu desejei morrer e temei ficar viva? Quantas vezes me mataram e eu ressuscitei? E quantas vezes isso também aconteceu com vocês? Quantos sujeitos vocês são? Como você é esse sujeito? De que forma ser sujeito acontece para você? Ser pessoa acontece dentro de você? Para que você é sujeito? Vocês estão entendendo, gente? Sério? Então fala, eu estou entendendo. Acorda, hein, gente? Senão eu vou gritar. Max falou para eu fingir que estava caindo aqui e vocês levarem um susto. Poder acordar, mas vamos lá. Que você é o que você é? Qual é o teu propósito de vida? Qual é o teu objetivo? Você sabe o que é um propósito? Propósito é aquilo que faz você acordar todos os dias. Aquilo que faz você levantar da cama e que se você pudesse fazer por esporte, você faria sem precisar ganhar nada. Aquilo é o teu propósito. Por que você é o que você é? O que você é realmente seu? Foi construído por você ou foi herdado? As dores que você tem são de fato suas ou foram herdadas? As dores, as mágoas, as angústias, as perdas, os ganhos, os lutos, as vitórias, é tudo seu ou você herdou alguma coisa de alguém? Esse desenho é seu ou você precisou ficar construindo com os olhos dos outros a sua própria vida? Melhor, para quem você é o que você é? Para o mundo, que lindo. Mas e para você? Porque o mundo começa aqui dentro, gente. Tudo começa de dentro para fora. É um processo de gestação. A gente tem que se gestar. A gente tem que se nutrir. A gente precisa se esperar. A gente precisa se preparar para esse nascimento, para a vida. Quando você é o que você é? Em que momento, até quando você vai ser aquilo que você é hoje? E aí uma pergunta, você sabe o que você é? Exatamente? Além dos seus títulos, daquilo que falam sobre você? Existem duas formas de a gente se encarar aqui. Nós que estamos aqui, tá? Ou nós somos psicanalistas sujeitos, ou somos sujeitos psicanalistas.
Psicanalista sujeito é aquela pessoa que é um profissional e de vez em quando ele é uma pessoa. O sujeito psicanalista é aquele que é uma pessoa e quando dá, ele é um profissional. Quem você é? Qual o papel que você está assumindo? E a grande questão é a gente precisa assumir papéis, gente. A gente precisa usar máscaras. Isso é saudável. É saudável, porque senão a gente nem se suporta. A gente tem que usar máscara até pra gente, porque a gente nem se suporta. Então, cada lugar que a gente está, a gente precisa de uma máscara. São máscaras sociais que são saudáveis, são válidas, são genuínas, são coisas realmente necessárias. Mas quando elas estão tão presas na gente, que a gente não sabe mais o que é segunda pele, o que é primeiro, o que é a gente, o que deixa de ser, a gente precisa parar e refletir. Quem você é? Você é um psicanalista, que é uma pessoa de vez em quando, e aí você usa a máscara que todo mundo aceita, porque quem precisa de um psicanalista hoje, né? Todo mundo precisa. Até a gente. Então você é esse que todo mundo tem necessidade, sabe? Essa carência latente que a gente tem, de que as pessoas aplaudam a gente, de que as pessoas gritem que a gente é maravilhosa. Muito bem, gente, eu adorei, tá? Vocês não estavam aqui, quem chegou depois, mas foram representados muito bem, tá? Todo mundo já foi aprovado nas minhas matérias, eu só quero dizer isso pra vocês. Mas a gente precisa disso, isso é natural da gente. De sermos recebidos, de sermos acolhidos, de sermos desejados. Mas, e quando a gente não for? E quando não tiver de fora quem faça isso? Aí você vai fazer o que com a sua carência? Você precisa fazer isso por você. A gente precisa escolher quem a gente é e quem quer ser. Bom, as bases do psicanalista sujeito são essas sobre as quais eu não vou me ater aqui, porque vocês estão carecas de saber disso, né? Todo psicanalista precisa do tripé. Estudo contínuo, análises pessoais e supervisão clínica. Belisca a amiga aí para ela acordar. Essas são as bases, é aquilo que sustenta o psicanalista como sujeito. Psicanalista sujeito. Agora, as bases do psicanalista, do sujeito psicanalista são essas aqui. E aqui eu quero me demorar um pouquinho com vocês. Todo mundo tem uma coluna. Nós temos uma coluna que mantém a gente em pé. Músculos, ossos, que vai fazer com que a gente consiga caminhar ou não, que a gente se mantenha de pé. Na nossa vida emocional também é assim, a gente tem uma estrutura. A gente tem aquilo que nos mantém de pé. Todos nós, né, e aí eu trouxe essa alegoria da casa que eu gosto muito, porque é a alegoria da construção. Todos nós temos 4 necessidades emocionais básicas. Amor, desejo, aceitação e autorização. Isso aqui, gente, é a fundação de uma casa. Sabe o que é a fundação? São aqueles buracos que se faz antes de construir uma casa, ou um prédio qualquer. Que você enche de concreto aquilo ali, você deixa muito firme, porque tudo que vier em cima vai ser sustentado por aquilo ali. Então, isso é o que a gente precisa ter. Desde quando, Kelly? Desde quando a gente está no útero materno. Aí você imagina que uma casa, se uma casa tiver 3 quartos e ela tiver só, sei lá, 4 sapatas, dessa parte da fundação, essa casa vai ficar frágil. Você imagina que a nossa casa emocional falte aqui uma dessas sapatas. A nossa casa inteira emocional vai ficar capenga. Vai ficar frouxa. Muitas pessoas foram amadas, foram desejadas, foram aceitas, mas não foram autorizadas. Eu conheço pessoas que estão aí, são casadas, trabalham, mas não foram autorizadas nem a nascer. Pessoas que estão vivendo como se estivessem ali sendo geradas ainda. Dependentes de tudo. De um olhar, dependentes de aceitação, dependentes de um emprego para ter um status, enfim. Algumas pessoas, elas foram amadas, foram desejadas, mas não foram aceitas. Eu tive um paciente, quando eu comecei a atender ele tinha 26 anos. Hoje a gente virou amigo, né, gente? Não pode mais ser paciente, né? Hoje ele já tem seus 40 e pouco. Também não sou minha paciente, não.
Bom, eu já tenho 40 e poucos anos. E quando eu comecei a atender ele, a história dele era a seguinte: com 26 anos, aquele rapaz, ele não tinha concluído o ensino médio. Ele trocava o dia pela noite, ele jogava a noite inteira e dormia durante o dia. Ele era sustentado pela avó, que também era madrinha dele, e já era de idade. Tudo que ele queria, ele tinha, ele não tinha limites. E ele se relacionava sexualmente com todo tipo de mulher, com mais de uma de cada vez, de todas as idades. Comecei a trabalhar com ele porque ele se sentia extremamente incomodado com aquilo. Ele queria sair daquele lugar em que ele estava. E fomos ver a história. Aquele menino, na época que ele nasceu, não tinha ultrassom para saber se era menino ou menina, mas a mãe dele tinha certeza que seria uma menina. E quando ele nasceu, a primeira roupa dele foi um vestido. E a mãe não quis, porque era um menino. E largou ele lá no hospital com o vestido. E a sua madrinha pegou para criar, e criou e tal, dando tudo aquilo que ela pôde dar. Até mais. E esse rapaz, ele passou toda a vida tentando provar que era um homem. E ele era. Mas ele não sabia que ele era. Ele precisava provar isso. Porque ele não foi aceito. Ele também não foi autorizado pela mãe. Ele não foi autorizado nem a nascer, porque ela autorizaria se fosse uma menina. Como era um menino, não nasceu, ficou lá no hospital e ela foi embora para casa. Ele não foi autorizado. Se ele não foi autorizado a nascer, se alguém não nasceu, também não trabalha, né, gente? Se alguém não nasceu, também não tem relações saudáveis. Se alguém não nasceu, também não estuda, você concorda? Pois é. E quando esse menino percebeu, ele entendeu a dinâmica da vida dele, ele foi transformando a vida dele. Depois ele foi fazer psicologia. Hoje ele é dono de um sítio, mora em Minas, é pai de uma menina, é pai solo de uma menina que tem uma deficiência auditiva e ele é um pai exemplar, tem um negócio, é empresário, e ele transformou a vida dele porque ele se autorizou. Agora, como que a vida emocional dele, que é o alicerce, o que é o alicerce? É a tampa que a gente coloca ali para construir as colunas, as paredes ali. Como que isso aqui, gente, sustentava qualquer coisa na vida deles, ele não tinha a base. E olha, muitos de nós não temos essa base. Para muitos de nós falta amor, desejo, aceitação, autorização. Nesse livro aqui, que eu falei para vocês, uma parte que eu falo lá, que eu acho lindo quando o Lacan fala que a própria psicanalista se autoriza. Mas eu fico aterrorizada quando eu penso que tem muita gente se autorizando sem saber nem quem é. Sem saber nem se já nasceu. E a gente faz isso, a gente vai se atropelando. A gente vai, como a Yara falou aqui, muito bem, a gente vai se vendendo e vai vendendo o quê, gente? Você vai vendendo uma capa. Se ela não soubesse quem ela era, ela não sustentava o que ela tem hoje. Porque dar certo é pesado. Dar certo dá trabalho, dar certo gasta energia, dar certo coloca você de frente com as suas impossibilidades. E se você não sabe lidar com aquilo que você é e com aquilo que você tem, você não subsiste, você não fica de pé. Então, se venda, mas primeiro se compre. Se aceite, se ame, se autorize, se deseje. Eu não estou falando nada, pelo amor de Deus, hein, gente? Viva Yara. O que eu estou falando aqui, se você quer chegar lá, você tem que começar aqui. Não começa de trás para frente, porque se a sua casa começar aqui no acabamento, ela vai ruir. É em cima desse alicerce aqui que a gente constrói as colunas, a autoaceitação, autoconhecimento e autoestima. E se essas colunas não forem construídas sobre uma vida emocional firme, bem alicerçada, na fundação completa, isso aqui vai ruir. Aí vocês vão ver pessoas lindas, com corpos maravilhosos, com cabelos incríveis, muito, assim, perfeitas, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Porque elas não têm aquilo que é necessário para se sustentar. Quando a gente tem colunas na nossa casa bem feitas,
bem fortalecidas, as paredes podem até ruir que a gente consegue reconstruir. Mas se as colunas estão ruins, a casa cai, gente. E aí? Qual é a qualidade da sua vida emocional? Isso aqui é papo para uma palestra inteira, tá? E a gente não tem esse tempo aqui. Mas eu quero muito que você pense. Desculpa. Nem eu, né? Ô, meu pai do céu. Ajuda aí. Bota de volta aí. Bem eu, gente. Isso é a minha cara. Não esquenta, não. Foi só para ver se estão dormindo ou acordados. Vamos lá. A gente precisa estar com isso aqui em pé, porque como você quer construir isso, ajudar, fazer parte da construção de estruturas fortes na vida das pessoas, se você não tem isso na sua vida? O quanto você tem de amor, quanto você teve de amor, desejo, aceitação? E o quanto você tem hoje? E se você não teve alguma coisa dessa, você precisa construir, você precisa se dar isso. E aí que entra, né, gente? Análise, é aí que entra a necessidade da terapia, de procurar os analistas para que você consiga entender quem você é e em que ponto da sua vida você está. O psicanalista, como sujeito, é a pessoa que enxerga quem ela é. Se você não enxerga quem você é, você não enxerga o mundo, porque a gente vê o outro com os olhos que a gente tem. Eu vi um filme chamado As Vantagens de Ser Invisível, que falava sobre um adolescente com ideação suicida, em que tem uma frase lá que eu não esqueço, que é sensacional, que ele fala assim: você tem o amor que você julga merecer. E você merece aquilo que você acha que é seu, que você tem como seu. E o que é exatamente seu? Eu dei uma palestra que eu falava sobre o poder de nascer, num evento que eu fiz, e aí, nesse dia, 3 horas da manhã, uma psicanalista me mandou uma mensagem no WhatsApp e falou assim: Kelly, me ajuda. Eu falei: pode falar. Eu descobri que eu não nasci. Falei: pronto, vou fazer um parto pelo WhatsApp às 3 horas da manhã. Falei: me explica isso, como assim? E ela falou assim: olha, eu sou casada, meus filhos já são adultos, hoje eu sou mãe da minha mãe, mas não que a mãe precisasse ser dependente. A mãe era independente, não tinha nenhum problema. Mas ela se colocava como mãe da mãe. E ela falou para mim o seguinte: preste atenção nisso, gente. Kelly, o que eu vivo hoje é aquilo que a minha mãe vivia quando estava grávida de mim. A vida que a minha mãe tinha, os problemas que a minha mãe tinha, as angústias que a minha mãe tinha, eu tenho hoje. Tudo que ela tinha quando eu estava lá, eu tenho hoje. Então eu não nasci. Conseguiram compreender como essa mulher compreendeu em qual lugar do mundo, da vida, ela estava? E a minha pergunta para você é: em qual lugar da sua vida você está? Quem é você? Sabe aquela história, espero que muita gente saiba, qual é a parte que te cabe nesse latifúndio? Vocês lembram disso, né, gente? Por favor, porque isso é velho. Qual é a parte que te cabe na sua vida? Ou a vida não é sua? O quanto você já nasceu? Essa frase de Freud é sensacional. E eu acho que ela deveria muito nortear a nossa vida. Olhe para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Vocês têm inúmeras disciplinas. Cada professor melhor que o outro, cada conteúdo melhor que o outro. Mas a sua maior disciplina, o seu maior aprendizado precisa ser sobre você. Porque quando chegar alguém diante de você, seja no seu consultório, seja numa palestra, seja na fila do banco, que vocês vão ficar escrito assim, ó: atrai o louco. E aí vem todo mundo para vocês. Se vocês não souberem quem vocês são, vocês estão com um problema sério. Sabe hipocondríaco? Existem os hipocondríacos emocionais. Aqueles que quando vem uma pessoa neurótica, pronto, mais uma para conta. E outra neurose, mais uma para conta. Eles não sabem suas histórias, não sabem suas dores, não sabem aquilo que são, o que podem ser, o que desejam ser. Quem você deseja ser? Ah, Kelly,
sou alguém que nasceu para não dar certo. Ah, mas o que você quer? Você quer nascer agora? Você quer nascer para quê? Kelly, eu sou alguém que nasceu para dar certo. E você já deu? Você está dando? Você está nesse caminho? Ou você simplesmente deixa a vida me levar? Pois é. E a gente tem dois grupos de pessoas. A gente tem esse grupo de pessoas e tem o grupo de pessoas daquele assim, ó, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar, o grande problema é que a maioria está lá com Zeca Pagodinho. Né? Tá lá. Deixa a vida me levar. Mas qual vida você está vivendo? Bom, a gente já está terminando e eu quero fazer uma confissão e um compromisso com vocês. Eu confesso que eu também já cheguei no limite. No limite da dor, no limite da autocomiseração, no limite de aceitar que aquela criança ferida continuasse ferida e se ferisse mais ainda, no limite da doença emocional, no limite da doença física, no limite da displicência pessoal, no limite de não saber quem eu era, no limite de achar que eu era mais do que realmente eu sou. Eu já cheguei em todos esses limites e muitos outros que eu não vou nem falar aqui para vocês não se desesperarem comigo. Mas hoje meu compromisso é não romantizar a dor. Não romantizar a dor. Não romantizar o sofrimento que em algum momento me foi imposto. Mas também não me imputar sofrimento que eu não tenho que ter. Eu me comprometo a não sofrer por sofrer, sem nenhum propósito. Eu me comprometo a viver o meu propósito. E me comprometo a entender que para viver o meu propósito, muitas vezes, eu tenho que me despir de mim e me vestir de mim. Eu tenho que tirar coisas antigas que me deram e construir roupas novas para mim. E isso leva tempo, dá trabalho, é dolorido e é custoso. Nesse momento, você também vai fazer o seu pacto pessoal. Eu queria que você ficasse em pé. Eu fiz a minha confissão, eu fiz o meu compromisso. E qual é o seu compromisso? O meu compromisso e a minha confissão, antes de mais nada, é comigo. É comigo. Eu me comprometo comigo. Eu confesso para mim. E você pode fazer isso para você? Pergunta para alguém aí. Você pode confessar para você? Escolhe alguém aí e pega de dupla. Se ficar alguém faltando, a dupla pode adotar. Se alguém ficar faltando, a dupla pode adotar. Calma que já estão acabando, gente. Estou enjoado. Que essa dupla é o seu espelho. Vocês estão olhando para mim por quê? O espelho de vocês já na frente de vocês. Gente, vocês ficam falando assim sozinhos? Mentira, tá? Vocês não falam, eu falo sozinha, mas na frente do espelho. Então tá. Agora você vai olhar para o seu espelho e você vai falar para o seu espelho. Qual é o compromisso que você vai fazer com você hoje? Começa assim, ó. Eu vou. Uma dupla adota a Renata aí, gente. Começa com a frase, eu vou. E fala, gente. Agora é um compromisso de vocês. Renata, é para dizer qual compromisso você faz com você hoje. Dizer para o seu espelho. Tá sozinho? Gruda aí com alguém. Adota ele aí, gente. Adota ele aí, ó.
anos. Povo comprometido esse, gente. É bom. Agora, quem se comprometeu agora já era também. Eu já ganhei muito tempo sem se comprometer. Vocês já tiveram a vida toda para se comprometer. Por favor. Agora vocês vão se comprometer de uma forma diferente. Vocês vão falar assim. Vocês vão se comprometer cantando. Vocês vão falar. Quando eu falar, eu vou pela... Quando vocês falarem, eu vou pela terceira vez, vocês vão começar a cantar. Quer ver? Vamos lá. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vamos lá. É um compromisso. Melhor será, mas isso não me impede de eu revidar. É bonita! É bonita e é bonita. De novo! E não terá vergonha de ser. Com vontade, gente! Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eternamente. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Gente, até a seu nome não impede que eu reviva. É bonita! É bonita, é bonita e é bonita. Muito obrigada. Tá vendo como é que faz? Tá vendo? Como é que faz esse aplauso de pé? Gente, muito obrigada. Eu desejo de coração vida abundante para vocês. Vida de verdade. Vida que vale a pena. A vida que vocês merecem. Porque vocês vão ter a vida que vocês julgam merecer. Um beijo para vocês.